Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse programa. Esse é o Podtrinks. Para quem não acompanhou as nossas edições, a gente está passando por um momento de home office, então nossas gravações são online em casa, né? Eu, como dona de 11 gatos e um cachorro, pode ter um gato aqui pulando, um vizinho gritando, mas o que importa é a gente estar fazendo esse episódio aqui para vocês do Podtrinks. Quem tiver alguma sugestão, falar bem com certeza, falar mal não precisa, pode estar enviando uma mensagem para podtrinks@trinks.com. Hoje a gente tá com mais uma entrevistadora, que é a Raquel aqui. Palmas para ela, maravilhosa. E a gente vai entrevistar uma pessoa maravilhosa. Ela tá com a agência dela desde 2021. Muitas palmas para Tainá, maravilhosa, participando aqui. Já quero agradecer a participação. E eu queria que já começasse o episódio contando um pouquinho pra gente como é que você começou no ramo do marketing digital. Perfeito. Primeiro, eu agradeço, pelo convite. Vocês são uma empresa que eu admiro há muito tempo, desde que eu comecei a atuar. Minha primeira cliente, então, já começando aqui a falar sobre esse início, foi uma lash designer, né? Então, foi ali que eu me envolvi mais na área da beleza e já desenvolvi essa paixão, que inclusive gerou uma homenagem no nome da minha agência, que é Conheça a Beleza do Marketing conosco. Mas quando eu comecei, eu já digo de antemão, e eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, que é muito fácil a gente começar, né? E ali, quando você está reconhecendo o que você está criando, o que você está gerando, você ainda não tem muita certeza do que você está fazendo. Eu sempre digo que eu comecei ali em 2021, porque foi quando eu realmente fundei a agência, mas eu já trabalhava gerenciando perfis de empresas e marcas pessoais desde 2020. Então, esse começo ele foi bem progressivo, né? Ele foi acontecendo de uma forma bem natural, mas quando eu, de fato, vi que eu estava gerando resultados muito bons, tanto para os clientes quanto para a marca, eu comecei a consolidar isso e foi quando surgiu a Beleza do Marketing. O que muita gente fala, né, que às vezes está com pouco investimento para poder fazer o marketing. Fala um pouquinho pra gente, tem que ter esses grandes investimentos todos? Ou dá para fazer com um pouquinho menos, já dá para investir e divulgar o próprio negócio? Perfeito. Então, essa questão do investimento é uma objeção muito grande, né? Principalmente na área da beleza. Você tem ali um custo muito alto de produto, você tem ali um custo muito alto de funcionamento de uma loja, com colaboradores, muitas vezes, até mesmo quando a pessoa é uma profissional autônoma, né? Uma profissional liberal que trabalha ali sozinha, ela tem bastante investimento. Então, eu sempre digo que existem etapas de investir no marketing, né? Quando você tem uma segurança maior, você contrata ali um social media, contrata a gestor que vai fazer essa parte de uma forma muito mais efetiva e eficiente, né? Mas quando você começa a ter uma visão de marketing para o seu negócio, ela está muito relacionada à parte da comunicação. Então, o que eu digo é sempre você melhorar a sua comunicação primeiro. Ter uma comunicação eficiente, entender como funciona a linguagem do seu público, a linguagem da sua marca, né? Que é o que nós chamamos, inclusive, dessa criação de branding, né? Construção de marca. Quando você entende esse tom de voz ali da sua marca, você melhora a sua comunicação com esse objetivo de criar essa primeira conexão ali nas redes sociais, é quando você começa a virar o jogo. Então, a primeira dica seria melhorar a comunicação em função da linguagem do seu cliente. E uma dica prática, né, que eu sempre falo, é que a humanização de marca, ela tem ficado cada vez mais voltada para aparecer, mostrar o backstage, e a gente sabe que isso realmente é preciso. Isso realmente se conecta muito melhor com o público. Mas para quem não tem esse hábito, ou para quem não consegue ter um espaço ali onde possa compartilhar esses momentos, para que você consiga, pelo menos, distinguir uma comunicação que você fale com o seu público. Pode ser através de texto, utilizando imagens que vão remeter ao seu trabalho. Então, coloca ali um trabalho que você colocou, que você fez, né, um resultado que você fez de fundo, coloca um textinho explicando um pouco daquele procedimento. Isso já é um passo principal para que você consiga se conectar, né, de primeira, e não precise virar refém da criação de anúncios, né, e consiga ali juntar e conseguir vender através das redes sociais para fazer seu tão sonhado caixa para investir melhor em marketing. Então, seguindo um passo em que você melhora essa comunicação e aí você utiliza uma parte desse investimento que você fez, né, para de repente investir em boas fotos,
em bons vídeos, que também é fundamental nessa área. Então, quando você começa a fazer esses pequenos ajustes, né, você já vai notar uma diferença na retenção da sua audiência, na atração e principalmente na retenção. Então, quando você consegue reter esse público, que ele já se mostra interessado no seu serviço ou no seu produto, ali você já promoveu essa primeira conexão com ele e a venda realmente ela fica através da parte de oferta. E isso, né, a gente passaria um podcast inteiro falando sobre oferta nas redes sociais, mas na parte principal da execução, você precisa estar ali alinhado com o que o seu público tem de objeção, com o que ele tem de desejo, se ele quer um resultado mais natural, se ele quer um resultado realmente com mais volume para fazer toda a diferença. E isso eu digo tanto para questões eu estou mencionando assim, né? Porque eu sempre penso na área de micropigmentação, de hairstylist, então tem todo um universo ali que você precisa conhecer e entender da vontade do teu cliente, mas principalmente em como você é como marca. Né? Então, se você quer ser reconhecida pela marca que promove a técnica mais natural ou a que promove a técnica mais marcante, então isso você precisa entender durante essa construção para que você melhore a partir daí a sua comunicação com o seu cliente. Muito bom. Uma coisa que a gente vem até falando, né, desde o primeiro episódio, que a gente enfrenta, né, muito, principalmente no ramo da beleza, que já está há muito tempo, é essa luta contra a tecnologia, né? A gente até conversou no episódio passado com o Max, inclusive um grande abraço para ele, que ainda tem muita gente que fala que tecnologia e marketing não precisa, que eu trabalho há 50 anos com o meu estabelecimento e eu acho que não precisa disso. Queria que você contasse um pouquinho, né, principalmente, a importância do marketing para um estabelecimento, né? E assim, você já enfrentou esse tipo de coisa? Como é que seus clientes lidam a primeira vez com a história, né, do marketing? Então, é muito engraçada essa questão realmente, né, que as pessoas falam. E aí eu sempre uso o exemplo de como eu comecei a trabalhar realmente nas redes sociais. Nós não mencionei anteriormente, mas eu sou comunicóloga, né, na área de jornalismo. Então, quando eu também estava ali na faculdade, tendo contato com a parte de assessoria de imprensa, com a parte de criação de mídias sociais, a importância de você produzir conteúdo. Enquanto eu tinha contato com isso, ali em 2020, nós começamos a pandemia, né? Nós tivemos esse lockdown aí que deveria durar 3 meses, mas durou muito mais do que a gente poderia imaginar. Então, sempre que eu tive contato, né, foi quando eu comecei essa criação da agência, criação de estratégia para as redes sociais e a produzir conteúdo de fato, eu não enfrentei muito esse problema, né? Aquela questão de, nossa, eu não preciso, mas eu enfrentei muito o profissional falando para mim, olha, não é minha prioridade, né? Então, eu ouvi isso, agora não é minha prioridade. E a gente entende que talvez a sua prioridade não seja contratar um profissional, mas o mínimo que você pode fazer é se capacitar, né? Então, hoje também, na área do marketing, principalmente para empreendedores da área da beleza, eu trabalho muito com a questão de consultorias, de mentorias, de um direcionamento ali estratégico para que aquele profissional consiga ter uma base personalizada para o negócio dele, né, exclusiva para o negócio dele, que não seja mais ficar adquirindo dicas e sugestões nas redes sociais, porque a gente sabe que isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, quando eu tenho contato com essa questão de eu não preciso, né, das redes sociais ainda, porque eu já tenho meu estabelecimento desde 2010, por exemplo, né, e ele não utilizava nada disso. E aí eu sempre converso sobre essa importância, né, que a gente acabou antecipando por conta da pandemia, mas eu também falo que o marketing e as redes sociais, ele é uma forma de você sentar e dialogar com o teu cliente, coisa que muitas vezes você não consegue ter no dia a dia. Nem todo cliente que chega ali, né, no seu estabelecimento consegue passar para você quais são as necessidades, o que ele quer, o que ele sonhou. Onde ele faz isso? No pré-atendimento, no WhatsApp. Onde ele faz isso? Ele pega uma referência ali no Instagram que ele já viu, ou no Pinterest. Então, tudo isso é algo que você precisa mostrar ali para aquele profissional, né, para aquele empresário, para aquela empresária, que não está só em como você promove, né, mas em como você se inclui nesse universo em que o cliente está participando.
Então, as redes sociais, ela não é só para vender, né? Ela não foi feita ali para você ter uma vitrine, como muitas pessoas falam. Ah, o Instagram é vitrine do seu negócio. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o Instagram é uma ferramenta para que você se aproxime do seu cliente. E uma vitrine, ela não aproxima, ela só mostra. Então, quando você fica só ali postando antes e depois, os resultados, como funciona o processo, você não consegue gerar o valor do seu trabalho, o valor do seu serviço. Você só consegue quando você consegue mostrar para o seu cliente que por trás de tudo aquilo ali tem um pensamento, tem uma inspiração, tem uma referência. Então, você mostrar o que acontece ali durante aquele procedimento, né? Vou dar um exemplo de um hairstylist. Você mostrar por que seu cabelo não consegue abrir em um certo tom, né? Com a dificuldade que acontece. Isso é um diferencial gigantesco. E esse é um ponto principal que eu anotei aqui para trazer, é que o seu diferencial, ele não está no pioneirismo, né? Ele não está no que você faz primeiro, porque muitas pessoas já fizeram antes de você aquilo, né? Você fica muito preso às vezes, né? E eu digo porque isso aconteceu comigo na minha área. Nós ficamos muito presos nossa, eu tenho que ser o primeiro a fazer alguma coisa. Se eu não criar nada do zero, minha marca não cresce. E na verdade não é isso. O que você precisa descobrir é o teu diferencial e fazer assim o teu diferencial crescer de uma forma que faça sentido tanto para o seu cliente quanto para sua marca. Às vezes você tem essa certa resistência, né, como você mencionou, que foi a pergunta, de como eu lido com esse primeiro contato, e às vezes você tem essa certa resistência, mas quando você começa a implementar, você vê que não tem saída e o melhor resultado vem realmente das redes sociais, gente. O contato que você tem com o cliente é gigantesco, a gente vê ali na prática resultados de empresas que estavam para falir, começaram a faturar 20 mil a mais do que quando começaram a mexer, né, na comunicação. Sim, bem interessante, né, você falar essa questão do contato com o cliente, porque assim, hoje em dia, com o avanço da tecnologia e tudo mais, não é só você prestar um bom serviço, mas é você estar ali para o seu cliente, né? Até aproveitando um pouquinho desse gancho, conta um pouquinho em questão da fidelização do cliente. Como isso pode ser um ponto muito positivo? O uso das redes sociais, o uso de estratégias de marketing. Então, nós sempre falamos, assim, focando nas redes sociais, nós sempre falamos sobre o marketing de relacionamento e o gatilho, né, principalmente o da reciprocidade. Quando você gera ali uma sensação de pertencimento, quando você consegue incluir os seus clientes, os seus seguidores, toda a sua audiência nas decisões do seu negócio. Então, quando nós utilizamos essas estratégias, já é para promover esse primeiro contato de fidelização, né? De, olha, ela está ali me percebendo, ela está ali notando que eu tenho um valor, então eu vou escolher, por exemplo, a cor da cadeira que vai ter no salão dela, eu vou escolher a cor do esmalte, que vai ser o esmalte da semana. Nós temos uma ação, né? Eu não sei se eu posso falar o nome aqui da marca, então eu vou deixar abaixo, mas nós temos uma ação que é para as clientes escolherem a cor do esmalte da semana. E aí a New Designer, ela traz várias criações, uma por dia da semana, em cima dessa cor de esmalte. Então isso foi um gatilho que nós ajustamos ali, né? Porque essa marca, inclusive, a rede que ela tem, trabalha com várias outras coisas, né? Massoterapia, depilação. E essa unidade em específico ficou apenas com esmalteria. Então, nós tivemos muita dificuldade porque todas as ações que a franquia gerenciava não tinha a ver com apenas o produto deles. Então, nós começamos a criar, e essa foi uma estratégia que nós implementamos e a gente deu muito resultado. Nós tivemos mais interações, inclusive, no Google Meu Negócio, delas falarem sobre a experiência, né, do cliente. Nós sempre focamos, né, nessa questão da jornada do consumidor também, né? E sempre voltamos para a esteira de produtos. Mas quando a gente fala das redes sociais, quanto mais prático a gente torna, né? Quanto menos engessado a gente torna esse processo, melhor. Porque ao mesmo tempo que a tua audiência quer se sentir ali, né, envolvida nesse assunto, ela não quer demandar muito tempo para ficar o tempo todo ali te falando o que você tem que fazer para poder agradá-la, né? Isso vai muito de um estudo de comportamento, vai muito de uma interação mais 2 a 2 realmente, né? E quando a gente envolve esse marketing de relacionamento, a gente parte muito para a parte de ações, né? E formas mais próximas de ter o contato com o seu cliente. Então, nós podemos usar
O Telegram, que é uma rede social muito boa também para você promover sempre um conteúdo mais pesado ali, né? Que você possa mostrar como funciona algum procedimento, ou você pode até mesmo desenvolver um podcast falando sobre como funciona os seus serviços ali dentro do Telegram, né? E também o WhatsApp. Nós utilizamos muito o WhatsApp como um over delivery, né, para o nosso cliente. Então, quando ele contrata ali o gerenciamento de redes sociais, nós sempre passamos uma assessoria, onde a gente inclui cards para aniversário daquele cliente, né? Isso dentro do cadastro que as empresas já têm. No caso do Trinks. Então, nós sabemos quando esse cliente faz aniversário, nós sabemos quando esse cliente, qual é a recorrência que esse cliente volta, né? Então, eu sempre falo que essa empresa, quando ela inclui o WhatsApp nas redes sociais, né, ela ganha muito mais o cliente, porque você sai só do seu Instagram, do seu Facebook, onde você tem que ter um objetivo também maior de atrair pessoas, e você começa a se relacionar com essas pessoas de uma forma muito mais personalizada e exclusiva. Né, que aí é quando você melhora essa experiência do cliente e ele passa a te enxergar como única opção para suprir, né, essa necessidade que ele tem, ou do serviço ou do produto que você oferece. Mas dentro dessa questão do WhatsApp, eu sempre falo sobre etiquetar os seus clientes. Então, o primeiro contato, um cliente que é recorrente, e aí tem os clientes, né, sempre que você tem uma lista ali de transmissão, do cliente que já tem um programa de fidelização que esteja rolando um cartãozinho, né, ou um voucher, ou um aplicativo. Então, se você já tiver um esquema ali voltado para isso, é muito mais fácil você divulgar. Mas se você não tem, o ideal é que realmente você consiga ali dimensionar o que esse cliente faz dentro da sua empresa. Se ele vai semanalmente, se ele vai mensalmente, se ele compra os seus pacotes, seus programas de atendimento, né? Se ele compra os seus programas de atendimento, se ele faz de forma avulsa, realmente ali de última hora. Isso tudo você tem como rastrear se você consegue tirar o seu cliente só das suas redes sociais e trazê-lo para uma comunicação mais próxima de você. Essa é a forma ideal. É interessante você falar a questão do WhatsApp e tudo mais. Esses dias eu e Raquel, né, estávamos conversando e ela recebeu até uma mensagem de uma faculdade que eu também não vou falar o nome, né, Raquel? Deixa quieto. E eu acho, se não me engano, foi que você estava há muito tempo sem ver, né, o curso, e eles mandaram mensagem e ela se sentiu de uma forma especial. Conta até um pouquinho pra gente, Raquel. Eu recebo tanta mensagem dessa faculdade, vocês não têm noção. Só que essa eu achei bem diferente de todas. Eles estavam preocupados em como estava o meu avanço no semestre. Ali eu me senti bem especial. E fora isso, eles vieram divulgando alguns cursos para enriquecimento de currículos. Eu achei bem legal essa aproximação. E aí eu tive uma dúvida agora, que eu vou puxar o gancho. Tem alguma coisa dentro do serviço do marketing para ramo de beleza que você acha que deva ser priorizado na divulgação? Algum serviço que você diz, por exemplo, você escolher um serviço ali da sua área ou algo do marketing mesmo, uma ferramenta do marketing? Pode ser os dois, achei legal. Legal nos dois. Não tinha pensado nisso. A gente sempre utiliza, né, a divulgação de um serviço dentro do seu nicho, né, da sua área, voltado para o que mais tem contato com o teu objetivo. Então, se você quer ser uma referência, qual é o serviço que tem o alcance para te tornar uma referência? Né? Porque existem serviços que nem todo mundo se interessa para fazer, mas existem serviços que 90% das pessoas gostam de fazer, como é o caso das unhas. Né? As unhas, geralmente, elas têm ali uma necessidade muito grande dentro do ramo, né, dessa área da beleza, né? Que vocês podem ver, gente, toda pessoa que monta um espaço, ela contrata uma designer. Ela contrata ali alguém porque tem uma rotatividade muito legal, você consegue um fluxo de caixa muito bom para investir no seu negócio, né, com essa oportunidade. Mas isso não é regra, a gente sempre utiliza o que tem mais saída. Então, uma técnica, de repente, que tem mais saída, um quadro de tendências da estação, isso também é sempre criado, voltado para a necessidade do público. Então, essa geralmente é a ferramenta que a gente utiliza para fazer essa diferenciação do estabelecimento, né, da empresa. Mas uma ferramenta de marketing que não pode faltar, né, que é algo que é ali prioridade para você começar, é você conseguir desenvolver boas técnicas de tirar fotos. Gente, uma foto bem feita, uma arte bem feita,
ela ganha o coração do teu cliente, que vocês não têm noção. Tanto essa questão de você se sentir cuidada, né, Raquel, com uma mensagem da empresa, da mesma forma que você divulga ali o seu negócio da melhor perspectiva, né, com o melhor olhar que ele pode ter, pode ser tanto de linhas quanto de cílios, maquiagem, gente, cabelo, tudo isso tem técnica. São técnicas de iluminação, são técnicas de enquadramento, são técnicas para você conseguir um bom ângulo para tirar essa foto. Então, a primeira coisa que você tem que investir é num bom celular e, principalmente... Gente, eu tô aqui tirando o meu do jogo, hein? Tô tirando o meu serviço do jogo e falando para você. Você consegue pegar um celular com uma câmera excelente e consegue melhorar os resultados nas redes sociais se você tiver boas fotos para o teu negócio. Né? Isso, inclusive, é uma dor muito grande que nós, do gerenciamento de redes sociais, temos nessa área, porque às vezes a gente pede um material e o cliente manda o material todo tremido, ou às vezes é um material que a gente não consegue nem utilizar, um vídeo que a gente não consegue utilizar. Então, gente, tenham mais senso crítico para essa parte, porque faz muita diferença na hora de converter os seus clientes. Sim, bacana. Eu vi uma frase uma vez, né, que é até bem do que você está falando, é que as fotos das mídias sociais é como se fosse a vitrine do seu estabelecimento, né? Que tem muita gente que sai colocando a foto ali, sabe? Vou tirar foto do pé da cliente, sai tirando, né? Não, muitas vezes a gente não coloca uma legenda, não coloca uma hashtag. Eu sei que tem muita polêmica em volta de hashtag, né, gente? Não vou entrar nesse mérito, mas eu sou uma defensora das hashtags porque nós temos grandes resultados, né? Às vezes de 200 de interações ali que teve com aquele conteúdo, 200 pessoas, 80 foram da hashtag. Então a gente precisa saber utilizar, claro, da forma correta, mas eu sou uma defensora, inclusive, dela. Mas então, se você consegue tirar uma foto de qualquer forma e postar, não custa nada você levar uns 2 minutinhos ali a mais. Eu sei que o tempo é crucial, gente, nesse momento, né? Às vezes você esquece, porque tem mais clientes te esperando, e aí você precisa tirar uma foto rapidinho. Mas, inclusive, para as donas e gerentes, né, dessas áreas, aproveita esse tempinho, até mesmo recepcionistas, aproveitem esse tempinho em que a profissional está fazendo, que a profissional está ali ocupada, e tira uma foto um pouquinho melhor, ou faz um videozinho dela fazendo a técnica, fazendo uma manutenção, conseguindo ali, né, separar as mechas. Então, tudo isso faz muita diferença, realmente. E o cliente, inclusive, se sente muito mais próximo do teu negócio dessa forma. Porque quando você filma ali o teu hairstylist fazendo o cabelo de uma cliente, ele sente como se estivesse no salão. Né? Você tá ali filmando, fazendo um giro 360, depois você mostra como tá o andamento desse resultado, depois você mostra como tá, depois você faz aquele suspense, né, do antes e depois, coloca uma foto, grava um vídeo daquela cliente sendo me fugiu agora a palavra, mas a surpresa que ela sente quando ela vê o novo resultado, né? E isso, gente, é muito diferente quando você vê alguém que se importa com esse tipo de conteúdo a ser gerado, e a gente sente quem posta de qualquer jeito. E ninguém quer alguém que poste de qualquer jeito e cuide de qualquer jeito da gente. A verdade é essa, a gente gosta de ser cuidado em todas as formas. Então, quando você está ali cuidando das suas redes sociais, você está mostrando para seus clientes, para seus seguidores, que você cuida das suas clientes, que você cuida dos seus resultados, que você cuida do seu negócio da melhor forma possível. Sim, nada de foto do pé da cliente, galera. Vamos tirar gente. o tempo. Bota referência. Se alguém me indicar lugar, faz sobrancelha com fulana. Primeira coisa, me manda o Instagram dela. Me manda o Instagram. Se eu achar ruim a foto, eu não vou falar, isso aqui não tá legal, já não vou. Você falou que a questão das fotos, da imagem, é uma dor dos clientes, e aí eu fiquei com uma dúvida. Qual a maior dificuldade que você acha que hoje os empresários do ramo da beleza e bem-estar têm em relação ao marketing? Eu acho que dentro do que eu já vivi, né, com o contato, de forma geral do comportamento, é realmente essa troca, né? Porque muitas vezes, gente, isso serve para todo mundo. Quando a gente delega um serviço, a gente quer se ver tranquilo em relação à execução daquele serviço, né? A gente não está muito acostumado a gerar essa troca. E o marketing, principalmente a gestão de redes sociais,
ele é sobre uma troca de informações, troca de ferramentas. Então, para que eu te apresente novas possibilidades, você precisa estar alinhado comigo sobre o que você mais vive ali dentro da tua loja. Porque eu não consigo entender a necessidade do teu cliente, isso falando como social media, né? Eu não consigo entender a necessidade do seu cliente se você não consegue me dizer qual é. Então, sempre que você... eu tenho até um programa que eu faço com os meus clientes, que todo mês nós temos uma reunião de alinhamento, né? E aí, dentro dessa reunião de alinhamento, eu falo, olha, qual serviço que vocês gostariam que tivesse saindo? Qual serviço que de fato está saindo? O que vocês sentem falta ali nas redes sociais? Né? Então, às vezes eles falam, e isso a gente está especialmente aberto a ouvir, né? Muitas vezes a gente tem medo de fazer a crítica, tem medo de receber a crítica, mas quem recebe a crítica tem que estar pronto para mudar, né? Para transformar aquilo. E principalmente para quem tem o receio de fazer, que essa no caso é a maior dificuldade que eu tenho em relação aos meus clientes, quem faz essa crítica, gente, a gente não tem uma visão de, não gosta do meu trabalho, não entende o que está acontecendo, né? Porque eu vejo muito disso, alguns profissionais achando que, nossa, ele não entende, não tem que levar o que ele está falando em consideração. Gente, se o dono do negócio tem alguma coisa para falar, é importante que a gente escute. Então, eu sempre peço para os empresários terem alguma coisa para falar. Gente, tenham as críticas, tenham as referências, busquem, se informem dentro desse universo, porque aí, dessa forma, você consegue cobrar melhor. E isso eu mesma, tá, gente? Me cobrar melhor. Então, vocês conseguem entender o que está acontecendo ali, né, dentro daquele processo. E, principalmente, essa troca do que eu falei agora anteriormente, dos materiais. Né? Essa troca de material, você se atentar mais para isso, você cobrar, de repente, do seu gerente, do seu supervisor, ou você mesmo, se você está ali todos os dias no seu negócio, ou quando você vai gravar materiais que tenham Gente, gravar material que fosse atrair você. Se você não se sente atraído por aquele material que você está gravando, não vai ser o seu cliente que vai se sentir. Então, preste atenção em como você gosta que esteja um filme ali em alta resolução, preste atenção em como você gosta de assistir suas séries, né? E principalmente dentro dessa questão de gravação, eu sei que muita gente não gosta de aparecer, mas se esse é o seu caso, se você não gosta de aparecer, se é por isso que você não se compromete tanto com a produção de material, crie alguns elementos que sejam instagramáveis, né, que a gente chama, no teu negócio. Crie uma cadeirinha onde os clientes queiram sentar e seja uma cadeirinha bem arrumadinha, assim, né, com um cenário mais arrumadinho, porque aí você tem essa divulgação orgânica do teu negócio e você, de certa forma, consegue manter uma maior frequência ali nas suas redes sociais. Eu respondi a pergunta, Raquel? Foi? Respondeu até mais do que eu pedi. Arrasou. Maravilhosa. Ela entrega tudo e mais um pouco. O over delivery. Adoro. Tudo. Na prática. Obrigada, gente. Tainá, eu já ouvi muitas frases, né? Marketing é coisa para grandes estabelecimentos. Eu sou um salão ou uma clínica de estética, trabalha só eu e meu profissional. Eu acho que não tem necessidade disso. Me diga, fale que essa frase é mentirosa e o porquê. Já saio falando assim. Gente, é mentira, realmente. Não é nem só para ir a favor do que a Rafa disse, porque realmente não tem como você encontrar um meio de você expandir o seu negócio sem utilizar o marketing. Então, na verdade, ele não é para grandes estabelecimentos. Grandes estabelecimentos só são grandes estabelecimentos porque utilizaram técnicas de marketing para isso. Então, por mais que você não tenha, como eu falei no início, prioridade em contratar um profissional dessa área, você precisa estar 100% comprometido em se capacitar como um profissional dessa área faria. Então, ali você pesquisar, gente, internet, informação, você não tem noção. Eu não sei se eu posso falar também as plataformas, mas a própria a Google, eu posso falar a Google, gente? Pode. Então, a Google, ela tem treinamentos exclusivos para mulheres empreendedoras. Eu sei disso porque eu participei de um no Rio em 2019 tivemos, né, o último presencial,
que foi voltado para ferramentas 100% gratuitas. Então, você tinha ferramentas ali para você conseguir aprender sobre marketing digital, você tinha ferramenta para você conseguir aprender sobre como produzir uma boa foto, um bom conteúdo, né? Tinham grandes nomes lá, inclusive, dando seus testemunhos, digamos assim, seus feedbacks sobre essas ferramentas. Então, assim, não tem essa desculpa de que eu não tenho dinheiro para investir num profissional, eu não tenho dinheiro para investir numa mentoria, né, ou em um curso para me capacitar, mas se você não tem dinheiro para investir nisso e você consegue, por exemplo, encontrar uma desculpa para isso, que é reconhecer que o marketing é só para grandes empresas, desculpa te dizer, mas a sua empresa continua pequena porque você não investe em marketing. E isso tanto de forma direta quanto indireta, né? Eu sei que tem vários processos que acontecem e durante esse período em que você é o gestor, é o profissional da parte operacional, é o financeiro, é o fotógrafo, é o modelo. Enquanto você executa tudo, eu sei que fica difícil você conseguir ter essa visão, que é exaustivo. E eu não estou dizendo aqui, gente, para ninguém dormir e ficar virando à noite assistindo cursos e mais cursos de todas as áreas. Mas eu estou dizendo que com um planejamento, né, funcional, você consegue se capacitar e através dessa capacitação, dessa melhoria que você vai implementar, você consegue, inclusive, contratar, delegar essa tarefa para um profissional que vai fazer isso com todas as ferramentas para fazer o seu negócio crescer e você passar a ser o grande estabelecimento que você tem marketing, né? Então, galera, não tem mais desculpa. Tá aqui Não a Tainá falando com todas as palavras, todo e qualquer estabelecimento. Gente, tecnologia tá aí para ajudar, como eu venho falando em todos os episódios. Não vamos fugir dela. Pelo contrário, gente, eu assisti, né, nessa última feira de empreendedorismo que teve aqui no Rio, na Sul América, eu assisti uma palestra sobre metaverso. Gente, não tem noção da experiência. A gente acha que metaverso também é só para aquela coisa distante, né? Nossa, não, como que eu vou criar um óculos de realidade virtual? Não é só sobre isso, gente. Metaverso é sobre você incluir o seu cliente no universo do teu negócio, né? Então, até mesmo um aplicativo que você cria ali, né? Para você conseguir fazer com que... Gente, desculpa, tá, gente? Essa empresa, eu posso falar, o Trinks, gera uma experiência ali de você estar dentro da gestão do teu negócio, né? É uma plataforma extremamente funcional. Então, quando você tem esse primeiro contato em que o virtual e o presencial está misturado dentro do teu negócio, né? Ele está ali dentro dessa junção, fazendo algo efetivo, né? Como é o caso do Trinks como gestão, você tem uma experiência de metaverso, né? O metaverso ele é dividido em várias coisas, o que é totalmente virtual, o que é físico e virtual e o que é semi-virtual, né? Que é aquela coisa, por exemplo, as fotos. A pessoa sente como se estivesse no estabelecimento, o vídeo. A pessoa sente como se estivesse no estabelecimento. Então, tudo isso é uma experiência que você tem dentro dessas tecnologias. Gente, não fuja da tecnologia, de verdade. Eu abracei a causa e hoje eu sou uma empresária justamente por conta disso, né? Então, eu até não falei sobre essa história no início, né? Mas eu tenho um filho de 4 anos, então, para quem é mãe, tem uma certa dificuldade com o mercado, né, tradicional. Então, empreendedoras, empresárias que são mães, né, ou que tem ali o sobrinho, o afilhado, que tem contato com alguma criança, sabem do que eu estou falando, né, o trabalho que demanda, mas não tem nada melhor, gente, porque você... Tem uma filha de 7 anos que está trancada no lado de fora. Para eu poder trabalhar, ela tá ali com a minha mãe. Exatamente, né? Gente. Então, dentro disso, né, a gente acaba encontrando vários mecanismos para a gente conseguir realizar nossos sonhos, nossos compromissos, nossas responsabilidades. Então, o empreendedor ali e a maternidade, eles têm essa visão muito parecida, né? Você tem que resolver, não tem jeito. É sua responsabilidade, é o seu negócio, é o seu legado. Então, tudo isso você precisa mudar na sua mentalidade para que você consiga se capacitar cada vez mais. Ou sendo um empresário que vai delegar essa tarefa e sendo um empresário que consegue ali executar, né, você mesmo, até que você consiga dar esse próximo passo. Sim, galera, vai anotando as dicas, tá bom?
A gente não perde. E nada de medo de tecnologia. Pode parar, Isso aí, pode parando. E falando um pouquinho, né, de tecnologia, a gente já viu que avançou muito, né? Para quem era ali dos anos 90 e tá aqui agora em 2022, já muita coisa mudou. E eu queria te perguntar, o que você vê que hoje é tendência e o que você acha que é uma tendência que tende a crescer dentro do marketing? Então, ó, dentro do marketing voltado para as redes sociais, né? Que aí, no caso, é a parte que eu mais tenho domínio para falar. Gente, o Pinterest. Não sei se eu posso falar aqui, gente. Posso? Pode, fala o que você quiser. A maior tendência que eu encontro ali né, nas redes sociais, e eu sei que o Instagram, o Facebook são plataformas extremamente utilizadas, né, pela maioria do público. Hoje o Instagram até muito mais do que o Facebook. Mas quando eu falo do Pinterest, eu acredito que quem nunca buscou uma referência no Google e foi parar dentro dessa plataforma? Não existe. Pode ter sido de estudo, pode ter sido de imagem, de cenário, de inspiração, independentemente do que você fez, né? Do que você foi buscar, o Google já te jogou alguma vez para dentro do Pinterest, né? Então, por ser uma plataforma que é extremamente recomendada ali por uma outra ferramenta, né, de busca que é muito utilizada, eu sempre falo que ele hoje é a minha maior aposta. Né? As pessoas hoje em dia vendem através dessa plataforma, ela tem cada vez mais investido em tráfego pago também, tem cada vez mais investido em otimização de resultados. Então, isso eu digo, gente, como uma aposta de visão estratégica e realmente de que eu vejo poucas pessoas investindo nesse ramo. Né? A gente está até implementando gerenciamento de redes sociais, tanto para o TikTok quanto para o Pinterest, né? Então, dentro desse universo onde você precisa se transformar em 5 pessoas diferentes para falar com o seu público, né? Eu preciso gravar um vídeo para o YouTube, e gravar um TikTok, e gravar para o Reels, e postar ali um carrossel, e depois eu vou lá para o Pinterest. Não, gente. Encontra ali, dentro da tua comunicação, mais uma vez a gente falando sobre branding, né? Sobre construção de marca ali no início, sobre entender o seu propósito, seu objetivo como marca. Então, quando você entende isso, você consegue definir muito melhor quais são as plataformas que você vai utilizar. Mas, para mim, a tendência é o Pinterest, gente. Esqueça TikTok, esqueça só TikTok, esqueça só o Instagram e comece a expandir o seu negócio para lá, porque é uma ferramenta que você não consegue excluir da sua vida, né? Para quem faz o uso de redes sociais e busca inspirações e já fez alguma pesquisa no Google, gente, se você colocar lá, festa anos 90, vai ser o primeiro link. Se você colocar lá inspirações de unha, vai ser o primeiro link. Se você colocar lá inspirações de sobrancelhas, vai ser o primeiro link. Cabelo, então, gente. Quem trabalha na área da beleza precisa ter um Pinterest ali bem atualizado. Muito bom. Eu uso muito. Eu também. Toda semana eu vou lá, procuro inspiração. Fala um pouquinho em futuro, já que a gente falou. A gente também falou de empresários iniciantes. Eu queria saber quais são os principais pontos que você acha que o negócio precisa ter para alcançar o sucesso. Isso é um negócio de forma geral, né? Isso. Gente, então, o negócio precisa ter principalmente, né, uma boa gestão, né? Então, eu não digo nem ali só sobre você separar a sua conta jurídica da sua conta pessoal. Eu digo realmente você começar a olhar para o seu negócio com uma visão de expansão, né, de crescimento. E isso eu digo quando você vira para o seu negócio e fala, olha, preciso cuidar de você, né, para você ter uma boa vida útil. Isso é a mesma coisa. O seu negócio é como um organismo, né? Se a gente se alimentar mal, se a gente for sedentário, se a gente ficar ali sempre na mesma, nosso organismo ele vai começar a falhar. Vão vir as doenças, vão vir os problemas. A mesma coisa o seu negócio. Se você começar a alimentá-lo mal, se você não vira para o seu negócio com cuidado, entendendo quais são as necessidades dele, ali como uma boa gestora ou um bom gestor, o seu negócio ele vai falhar em algum momento, né? Então, isso eu digo, gente, porque na prática, eu quase desisti, né, aqueles surtos, eu quase desisti da minha empresa porque eu fui uma má gestora no início. Então, você entender ali que você precisa cuidar do seu negócio em todas as áreas que uma boa gestora faz, tanto em visão de crescimento, de expansão, de análise, né? Você precisa ser um analista do seu negócio, entender quais são os percentuais que você cresceu, o
que você não cresceu, qual é o seu objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso você precisa trabalhar dentro do seu negócio como ponto principal. O segundo ponto é você ser uma pessoa, e nunca vou dizer visionária, né? Que as pessoas encontram tem até um sentido meio ilusório de visionário, né? Aquela pessoa que vive no mundo da lua. E como uma boa aquariana, eu sou muito futurista, né? Eu sou muito voltada para o futuro, mas eu enxergo essa questão do visionário como alguém que está disposto a encontrar o seu diferencial. Né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma ampla concorrência, então eu vou fazer o meu trabalho aqui para poder ir ganhando meu dinheirinho, fazendo minhas coisinhas. Não, gente, independente da concorrência, você não tem dificuldade de implementar o seu diferencial, porque não existem duas pessoas como você. Por mais que você venda a mesma coisa que todos vendem, e eu sei que é chato, todo mundo fala isso, não, ninguém é como você, eu sei que é muito disso, gente, mas isso só consegue aparecer com clareza na sua mente quando você trabalha a sua construção de marca, né? Então, o segundo ponto seria justamente você fazer ali a sua construção de marca. Quem é a minha marca? Quais são os valores da minha marca? Qual é a missão da minha marca, né? Qual é o ticket médio que eu quero tirar desse negócio? Quem são os colaboradores que eu quero para minha marca? São pessoas comprometidas? Claro, mas eles são o quê? Proativos? Eles são responsáveis? Eles são pessoas mais dinâmicas, mais introvertidas? Os meus colaboradores vão trabalhar em casa, vão trabalhar no meu negócio. Então, tudo isso, quando você vai decidindo, fazendo essa construção de marca, você vai tendo muito mais clareza de quais estratégias implementar, né? E aí vem o terceiro ponto, que é ser o maior estrategista do teu negócio. E, gente, eu sei que a palavra estrategista, estratégias, meu Deus, eu preciso estudar muito para fazer isso. E não é isso, gente. Criar uma estratégia é definir qual é a intenção e o objetivo que você tem para aquela ação que você está executando. E, principalmente, o porquê você está executando. Né? Então, quando você executa, não, eu vou fazer uma ação para fidelização de clientes. O que eu acho que vai dar muito certo? Eu tenho aqui um público que não é um público tão jovem, já é um público que tem um costume menor de utilizar as redes sociais. Então, de qual forma eu posso implementar um programa de fidelização? É ali nas redes sociais? Claro que não, gente. O famoso cartãozinho. Você vai criar ali um cartãozinho. Então, quando você define, você começa a ser um estrategista do seu negócio, você tem muito mais clareza nessas decisões. Né? Então, a sua empresa só consegue ter sucesso se você for um bom gestor, né? Se você conseguir construir a sua marca de uma forma eficiente. Isso eu não digo nem que você precisa ter o melhor branding, o mais completo, porque isso também é construído com o tempo, principalmente para as pequenas empresas, né? Para microempreendedoras, para MEIs. Gente, a gente como MEI, a gente vai se construindo no processo. Então, quando você vai olhando para o processo e você vai entendendo quais são os pontos que você quer, o que você quer alcançar e quais são os pontos que você ainda precisa mudar para chegar nesse resultado, é quando você vai construindo esse seu branding, né, essa sua visão de marca muito melhor. E no terceiro, é você ser o maior estrategista do seu negócio. E isso, gente, eu não estou falando nem de forma prática. Essa aqui são as 3 personalidades que você precisa ter dentro da sua empresa, né? Que você precisa se dividir. De forma prática, eu ficaria o dia todo aqui falando, né? Porque para você ter um bom caixa, para você ter um bom resultado nas redes sociais, para você conseguir manter uma constância maior, então a gente está falando de planejamento, a gente está falando de organização, a gente está falando de... me fugiu a palavra de novo, mas quando você analisa o seu negócio, né, você tira ali os seus relatórios, você consegue entender o que está funcionando e o que não está. Então, isso está dentro de você conseguir ser um bom estrategista para o seu negócio, né? Se você tem ali um sistema de organização em que você mistura as agendas, ou que você não sabe quando você marcou aquela cliente, quem nunca teve isso, gente? Se você é da beleza e nunca teve, aplausos. E quem nunca estava fazendo ali uma cliente que tinha acabado de chegar e chegou uma outra cliente? Isso é uma falta de estratégia. Você ter ali uma boa agenda. E, de novo, existem várias ferramentas que você pode incluir para melhorar a gestão da tua agenda. Então, desde o pequeno negócio até o grande negócio, essas são as 3 personalidades que você precisa assumir. Você ser um bom gestor para o teu negócio, né? Uma boa gestora. Você ser ali a maior referência, né, da sua marca, então você fazer uma boa construção de marca. E
a estratégia. Você ser um bom estrategista. Esses são os 3 pontos que eu acredito serem os principais. Muito bom. E galera, ouvi aqui no meu ponto que o nosso papo tá chegando ao fim. Poxa. Eu espero que todo mundo tenha feito. Eu já tô fazendo aqui, com certeza. A Raquel também, né? A Raquel tá fazendo sim. Mas, Tainá, conta só um pouquinho pra gente suas redes sociais, pra caso alguém queira acompanhar o seu trabalho. Claro, gente. Olha, primeiro, muito obrigada por terem me oferecido esse espaço, né, pra gente ter essa troca e pra eu trazer um pouco da minha vivência, mas também da minha visão para esse negócio que eu sei que faz muita diferença na vida de todo empreendedor, de todo empresário. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né, e eu espero que vocês queiram, tá? Já vou avisando. O @ do meu Instagram é TaiSanchezOFC. Eu tenho um canal no YouTube também. Em breve, nós teremos muitas lives rolando por lá. Então, vocês também podem ficar à vontade para me seguir. Eu vou até disponibilizar o link, né, para vocês deixarem aqui na descrição. Mas é só pesquisar Tainá Sanches oficial que vocês vão me encontrar. E, gente, esses são os maiores canais de comunicação comigo. Então, eu espero que vocês escolham estar comigo nessa jornada digital. Para quem é empreendedora da área da beleza, se você entrar em contato com eles, eu também vou disponibilizar um e-bookzinho com esses principais tópicos que eu falei aqui para vocês. Então, a Tunes pode disponibilizar aqui embaixo também, né, para download, eu acredito eu. E, se puder, gente, muito obrigada mais uma vez por terem me oferecido esse espaço e por essa troca tão enriquecedora que vocês me proporcionaram. A gente que agradece demais pela presença. Tá muito convidada. Se quiser voltar, né, não? Se quiser voltar, fica à vontade. Já estou separando os próximos tópicos, gente. Maravilhosa, por favor. Vou anotar aqui, vocês estão ouvindo, né? Promessa Ela tem que voltar. Olha aí, ó. Todo mundo de prova. Muito obrigada pela participação. Galera, muito obrigada também para quem tá ouvindo o nosso episódio, veio até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Beijão, gente. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.